Você já parou para pensar qual é a diferença entre algo que está contribuindo para encher seu bolso e o que está tirando dele? Essa é a diferença entre ativos e passivos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos são aqueles que tiram dinheiro do seu bolso. O objetivo é acumular mais ativos e manter os passivos no mínimo. No entanto, muitas pessoas ainda confundem esses dois conceitos. Vamos considerar um exemplo clássico. Uma casa. Seria uma casa um ativo ou um passivo? Algumas pessoas acreditam que comprar uma casa é um ativo, mas a menos que você tenha a intenção de vender a propriedade, ela na verdade é um passivo significativo. Isso ocorre porque a casa implica em financiamento e despesa contínua de manutenção, o que resulta em despesa ser considerável. Outro exemplo de passivo inclui carros, serviços de streaming e outras despesas, como entretenimentos. Se você deseja uma vida financeira saudável, é fundamental ter mais ativos. Se você tem muitos passivos no início, é necessário equilibrar a balança. Você pode fazer isso aumentando seus ativos e reduzindo seus passivos. Essa abordagem é crucial para a construção de riqueza. Você também pode considerar investimentos como ativos. Mesmo que precise pagar para adquiri-los, investimentos são coisas que têm potencial para gerar retornos mensuráveis sobre seu investimento inicial. Por exemplo, a compra de ações ou títulos do tesouro pode ser vista como investimento, pois eles geram dinheiro por meio de dividendos ou ganho de capital quando você os vende. Agora vamos abordar os temas das dívidas. A obtenção de dívidas é relativamente fácil, e muitas pessoas se endividam para adquirir bem ou serviço imediatamente, como um carro. No entanto, nem todas as dívidas são necessariamente ruins. Em alguns casos, é possível contrair uma dívida para quitar outra. Por exemplo, se você tem uma dívida com a taxa de 3% ao mês, pode contrair outra dívida com a taxa de juros de 1% ao mês para pagar a dívida maior. Essa estratégia pode ser benéfica, mas deve ser usada com cautela. Além disso, existem situações em que uma dívida pode ser usada para investir e gerar retorno. Por exemplo, se você tiver uma oportunidade de investir em algo que gera um retorno maior do que a taxa de juros da dívida, no entanto, essa estratégia deve ser aplicada com responsabilidade e garantir que a dívida possa ser quitada. Um exemplo pessoal, tem um amigo que queria viajar para Sydney para trabalhar, mas precisa de 20 mil reais. Em vez de esperar vários meses para economizar essa quantia, ele optou por pegar um empréstimo no banco. Em 3 meses ele conseguiu quitar a dívida, o que teria levado 8 meses para economizar. Isso permitiu que ele ganhasse 5 meses adicionais de trabalho e, consequentemente, mais dinheiro. Essa é uma forma de como uma dívida estratégica pode ser usada a seu favor. Agora vamos para o tópico principais. Ações a mãe de todos os ativos. Se você nunca envolveu com o mercado financeiro, pode pensar que investir em ações se resume a um jogo de azar. No entanto, vou mostrar que não é tão complicado quanto parece. As ações são como os ativos conhecidos e têm um grande potencial para aqueles que sabem como investir corretamente. E o que são as ações? Simplificando, quando você compra ações, está adquirindo uma pequena quantidade de parcela de uma empresa. Isso significa que se você torna-se sócio de uma empresa, com direitos proporcionais à quantidade de ações que você possui. Existem duas principais maneiras de lucrar com as ações: valorização de capital e dividendos. A valorização de capital envolve a compra de ações por um preço e a venda posterior a um preço mais alto. Por exemplo, você pode comprar ações por R$5 e vendê-las por 7, obtendo um lucro de R$2. O preço das ações varia de acordo com a oferta e a demanda do mercado. Se a demanda aumentar, o preço sobe, permitindo que você venda a um preço mais alto. No entanto, tenha em mente que as flutuações do preço podem ser para cima ou para baixo. É importante realizar uma análise sólida antes de investir. A segunda maneira de lucrar com as ações é por meio de dividendos. Quando você é acionista de uma empresa, pode receber parte do lucro da empresa na forma de dividendos. É semelhante a receber uma parte do lucro da empresa em que você investiu. Por exemplo, se a empresa distribuir 100 mil em dividendos para todos os acionistas e você possui 1% das ações, receberá R$1.000. Esse é um fluxo de renda passivo que pode ser muito atrativo. Para aqueles que desejam construir renda, ações podem ser uma excelente opção. No entanto, é importante estar ciente dos riscos e realizar uma análise cuidadosa das empresas antes de investir. Outro ativo popular são os investimentos imobiliários. Se você planeja comprar uma propriedade apenas para morar nela pelo resto da vida, ela é considerada um passivo, uma despesa. No entanto, para investidores imobiliários, a história é diferente. Eles buscam propriedades que têm um potencial para valorizá-las ou serem alugadas, transformando-as em ativos. Como investidor imobiliário, você procura propriedades com potencial de valorização. Essas propriedades geralmente têm problemas que precisam ser resolvidos, o que explica o preço mais baixo. Ao solucionar esses problemas, como reformas ou melhoria, você aumenta o valor da propriedade. Você pode então revendê-la por um preço mais alto ou alugá-la para gerar uma renda recorrente. A localização e a demanda também afetam o valor das propriedades. Assim como em outros tipos de ativos, há riscos e recompensas nos investimentos imobiliários. É importante entender bem o mercado e as oportunidades antes de investir. Finalmente, vamos discutir como você pode se tornar um ativo para as outras pessoas. Em um cenário empreendedor, você pode aprender habilidades valiosas que os empresários precisam aprender para crescer seus negócios. Quando você possui o conhecimento valioso, você pode ser contratado por empresas para aplicar suas habilidades.
habilidade. Ao contratar pessoas talentosas que sabem vender, seu conhecimento se torna um ativo para que gere mais renda. O retorno sobre o investimento é facilmente mensurável, pois você pode calcular quanto gasta com salários, comissões e quanto recebe em retorno. Isso mostra o valor do seu conhecimento e suas habilidades. Se você está investindo em seu próprio conhecimento e desenvolvendo habilidades valiosas, você se torna um ativo que pode alavancar para obter mais oportunidades financeiras. Espero que eu tenha te agregado algo de valor. Curta o vídeo e nos ajuda a bater a meta dos primeiros 1000 inscritos até o final do ano.